Cresce o número de motoristas flagrados sem cinto de segurança na capital. Preço da erva mate sobe 200% em 2 anos e muda hábito de consumo da bebida. Entidades carnavalescas discutem com a Prefeitura de Porto Alegre construção de espaço cultural para o samba. Centro de Informação Toxicológica do Estado tem novo sistema para agilizar o atendimento à população. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. 2 dias depois do acidente com um ônibus que deixou 6 mortos e dezenas de feridos no município de Glorinha, veio à tona a discussão sobre a importância do cinto de segurança. Em Porto Alegre, um dado preocupante divulgado pela EPTC revela o descaso com o uso do equipamento. Obrigatório por lei desde 1997, o uso do cinto de segurança ainda é negligenciado por muitos motoristas e passageiros. Em Porto Alegre, o ano de 2014 encerrou com 17 mil multas a condutores flagrados sem o equipamento. Um aumento de 114% em relação a 2013, quando foram feitas cerca de 8 mil autuações. Se uma pessoa sabe que tem que utilizar o cinto e não faz uso daquele cinto, a explicação é meio complicada, né? Por que alguém não vai utilizar algo que vai protegê-la, né, de um acidente? A gente acredita que é uma prática histórica, né, até mesmo do Brasil, da aversão das pessoas a cumprir as normas, né? Acredito que tem conforto, existe até aquele argumento que às vezes é esdrúxulo, né? Vou cair dentro da água e vou morrer afogado porque estou amarrado no cinto, né? Ainda tem gente que usa esse tipo de raciocínio. Muitas vezes, a infração vem de quem deveria dar o exemplo. É comum vermos motoristas de ônibus coletivo da capital dirigindo sem o cinto. Se há instalação do cinto de segurança pro motorista, pro cobrador, subsiste a obrigatoriedade. Uma coisa é a obrigatoriedade do equipamento e outra coisa é a obrigatoriedade do uso. Se o equipamento está ali disponível, ele deve ser sim utilizado pelo cobrador e pelo motorista. O pagamento da multa, que está em torno de R$ 127, não deveria ser a maior preocupação de quem comete a infração, mas sim a própria vida. O HPS de Porto Alegre atende diariamente uma média de 15 pacientes graves. Deste total, pelo menos 50% são vítimas de acidentes de trânsito. O grau de lesão ou a vida dessas pessoas depende muito do uso ou não do cinto de segurança. Este médico emergencista explica o que acontece com o passageiro no momento do acidente e o quanto o cinto poderia reduzir danos à saúde da vítima. O uso do cinto de segurança reduz consideravelmente o risco de morte, né? Especialmente tem 2 situações que ele protege, que seria, vamos dizer, reduzir a chance de ejeção do carro, né? E de traumas, especialmente craniano, torácico e abdominal. E é importante também chamar a atenção que, embora tenha, a maior parte dos casos hoje em dia tem airbag, uma capotagem, outro tipo de acidente, o indivíduo vai ter trauma, o primeiro trauma e trauma na sequência. Então, o airbag até teria uma certa condição de ajudar, mas os seguintes, o airbag já está vazio e o indivíduo vai continuar tendo trauma. Então, o airbag é uma proteção a mais, mas eu diria assim que entre o airbag e o cinto de segurança tem mais chance de reduzir mortes e lesões graves, né? E as faixas de segurança mais próximas de escolas da capital devem ter a pintura reforçada durante o verão. A operação da EPTC iniciou em bairros mais afastados do centro. O objetivo é aproveitar o fluxo menor de veículos durante o período de férias para realizar o trabalho. Uma das equipes esteve no entorno da Escola Estadual Nações Unidas, do bairro Nonoai, que atende 400 estudantes. Além da comunidade escolar, também são usuários das faixas de segurança os demais moradores da região. E a conscientização para o uso é uma prática, principalmente para evitar acidentes com as crianças. Para nós, da Associação de Moradores, a gente estimula muitas crianças, né? Porque há uns 8 anos, talvez, a gente teve uma morte aqui por um ônibus e todas as vezes que os educadores conduzem as crianças para a praça, a gente estimula muito, né?
Então, não só eu dizer, mas eu também fazer. Então, elas também vão executando junto com os alunos, os atendidos, para que eles utilizem a faixa de segurança, né? Além da pintura, um pó com microesferas de vidro é aplicado para refletir os faróis à noite e em dias de chuva. Na operação, o trabalho fica intensificado para atender a todas as escolas da capital antes da volta às aulas. 833 faixas, 485 escolas. Agora eu tenho uma equipe que fica uma durante o dia e uma durante a noite, madrugada pintando, 24 horas pintando faixa de segurança. E durante o ano eu tenho um trabalho intensivo, assim, pessoas fazendo vistorias nas escolas para ver qual é a faixa que está desgastada para revitalizar ela. O catamarã que faz a ligação entre Porto Alegre e Guaíba terá mais horários a partir de amanhã. O motivo é a intensa procura. Em 2 semanas foram mais de 10 mil passageiros. Serão oferecidos mais deslocamentos no turno da manhã. A tarifa do Cais Mauá ao Barra Shopping custa R$ 5,00. Até o município de Guaíba, R$ 7,35. Os novos horários você pode conferir no site www.travessiapoaguaíba.com.br. As obras de restauração do viaduto da Voluntários da Pátria, que passa sobre os trilhos do Transurb em Porto Alegre, deve começar nos próximos dias. A Secretaria de Obras e Viação interditou o local e solicitou à empresa que faça os reparos. O viaduto apresentava desgaste na estrutura. O local recebeu sinalização e está sendo monitorado pela EPTC. A Secretaria Municipal de Obras e Viação constatou problemas na estrutura, o que representava risco para os motoristas. Nós mandamos imediatamente para lá, né, a nossa equipe, né, especialista no assunto, né, e que já preparou em 24 horas um laudo, né, onde identificou que realmente há no viaduto, no lado do sentido centro-bairro, né, uma instabilidade estrutural. E que houve, então, a necessidade imediata da sua interdição. A Transurb respondeu à notificação e informou que possui contrato com uma prestadora de serviços para realizar a obra. Para que não haja interrupção da operação do trem, nós trabalhamos da meia-noite às 4 da manhã. E, como hoje está chovendo, nós não vamos poder fazer muito trabalho noturno. Então, nós estamos trabalhando com uma empresa lá para que, em aproximadamente 60 dias, a gente tem a recuperação total do viaduto. Foi na década de 80 que a Transurb construiu o viaduto para a passagem dos trens, possibilitando a ligação viária entre a Avenida Voluntários da Pátria e o Shopping DC Navegantes. A rede aérea que alimenta os trens está fixada ao viaduto. E aqui nós conseguimos ver que é exatamente sobre os trilhos que a ruptura ocorreu. Mesmo concordando em fazer o reparo, a Transurb considera que não é responsável por este tipo de obra, posição que não é compartilhada pela SMOV. Em reunião na próxima semana, a empresa e a prefeitura devem discutir o assunto. É óbvio que a Transurb não vai ficar o resto da vida respondendo para o sistema viário. É uma benfeitoria, uma melhoria que a Transurb entrega para as cidades. Portanto, as cidades têm que assumir isso como um ganho, como uma benfeitoria, e se preocupar, sim, em mantê-las, né? Não é esse entendimento aqui da prefeitura, do nosso setor jurídico da SMOV. Bom, mas isso também nunca foi impedimento para que o Transurb fizesse os reparos, tanto é que notificamos. O último reparo, né, que foi feito no viaduto foi feito pela Transurb e nós temos esse entendimento, porque se trata de uma área de domínio do Transurb. A EPTC sugere aos motoristas como rotas alternativas às avenidas Sertório, AJ Renner e Farrapos. As linhas de ônibus 701 e 703 que passam pela Vila Farrapos tiveram seus trajetos modificados. Os constantes aumentos no preço da erva mate estão alterando o tradicional hábito de muitos gaúchos. A tendência agora é o uso de cuias menores, que demandam menos erva. O produto subiu 200% nos últimos 2 anos. A diminuição no consumo da erva mate tem um algoz, o preço repassado ao consumidor. Segundo o Sindimate, o encarecimento de até 200% do produto em 2013 resultou em uma queda de 1,5 milhão de quilos no consumo mensal da erva entre os gaúchos. Até então, o consumo estimado era de 8 milhões de quilos por mês.
Para o presidente da FECOAGRO, o aumento no valor tem relação direta com o sumiço das pequenas propriedades rurais, que sem um sucessor deixam de produzir a erva para serem incorporadas a grandes produtores de soja, uma cultura mais rentável e que exige menos mão de obra. Nós, no cooperativismo, trabalhar muito para que haja uma sucessão familiar, na agricultura familiar, uma sucessão na propriedade e que os jovens permaneçam no campo. Para isso acontecer, esse jovem precisa ter perspectiva de renda, né, e uma qualidade de vida como um jovem tem na cidade. Em lugares como o mercado público, no centro de Porto Alegre, não é de hoje que o produto pesa mais no bolso do consumidor. Quem circula pelas bancas especializadas na venda da erva pode notar uma grande diferença nos preços. O quilo, que antes custava em torno de R$ 7,00, praticamente dobrou. Dependendo da banca e da marca do produto, ele pode chegar a R$ 16,00. Ela teve um tiro, um ápice no aumento dela, isso foi em 2013, e caiu bastante o movimento. 2014 estabilizou e alguma coisa até andou baixando de valor, já que nós está sendo repassada para o cliente, né? Esperamos agora que volte aquela cultura de começar a tomar chimarrão mais vezes ao dia e não uma vez, ou às vezes até uma vez a cada 2, 3 dias, por causa do preço da erva mate. E por causa do aumento no preço do produto, os hábitos de quem consome a bebida símbolo do Rio Grande do Sul mudaram. A tendência agora é usar menos ervas em cuias cada vez menores. O senhor comprou uma cuia pequena justamente para gastar menos na erva? Menos, a erva está muito cara. Está R$ 14,90 um quilo de erva, daí com a cuia menor gasta menos erva. A solução é essa, já que não dá para deixar de tomar a bebida. Não dá para deixar de tomar, mas tem que comprar uma menor. O Palácio Piratini confirmou o nome de Igor de Moraes como novo presidente da Fundação de Economia e Estatística do Estado. Ele é doutor em Economia pela URGS, consultor, pesquisador e professor universitário. A FEE é vinculada à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado. E a emissão das carteiras de motorista no Estado será normalizada até o final da semana que vem. Desde o dia 1º, os documentos não eram emitidos por uma exigência legal que prevê a assinatura da autoridade de trânsito competente. Hoje, o diretor técnico do Detran, Ildes Invelk, foi nomeado para o comando da instituição. Com isso, as empresas responsáveis pelo processamento e impressão dos documentos vão trabalhar em regime de plantão, inclusive no final de semana, para atender a demanda. O Detran emite, em média, 5.000 carteiras de habilitação por dia. E a emissão de carteiras de trabalho será retomada na segunda-feira aqui no estado. Para isso, as agências do Cine vão voltar a usar o sistema antigo de emissão dos documentos. Em dezembro, o serviço foi paralisado para a instalação do novo sistema, o que agilizaria o prazo de entrega de 15 para 5 dias. Mas o software apresenta problemas em todo o país. No Rio Grande do Sul, cerca de 1.000 trabalhadores aguardam a emissão da carteira. O Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul implantou um novo sistema informatizado para agilizar o atendimento. Em 10 anos, o CIT realizou mais de 200.000 atendimentos no estado, principalmente com vítimas picadas por animais peçonhentos. Pequena e perigosa, a aranha marrom gosta de se esconder dentro de casa. No momento da picada, a vítima sente pouca dor, mas horas depois aparecem bolhas na pele e até necrose. Já a picada dessa outra aranha, conhecida como armadeira, provoca dor intensa. Tem esse nome armadeira porque quando ela se sente ameaçada, ela se posiciona as 4 patas traseiras e levanta as dianteiras e pode saltar. Cobras também são responsáveis por grande parte dos acidentes com animais peçonhentos no estado. Aqui no Rio Grande do Sul, um estado bastante agrícola, né? Então a gente tem bastante acidentes com serpentes, né? Principalmente jararacas, cruzeiras, jararacas pintadas. Prestar informação com rapidez salva vidas. Esse é o trabalho do Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul, que mantém plantão para atender as ocorrências de acidentes com animais peçonhentos. Um sistema informatizado recém-implantado no CIT acelera a troca de dados. Os plantonistas podem receber imagens dos animais e das lesões enviadas por celular. Principalmente nessa época de verão, na praia, o pessoal na beira da praia às vezes tem algum acidente, então com câmera celular pode tirar uma foto
e nos enviar para ser feita a análise e posterior retorno da informação. Só no ano passado, o CIT atendeu a mais de 22 mil ocorrências. O novo sistema informatizado, que também registra tentativas de suicídio com medicamentos diversos, cruza as informações do banco de dados do centro e aponta o nível de gravidade dos casos. Nosso sistema de vigilância toxicológica, ou seja, em tempo real já se sabe o que está acontecendo em todo o estado. Ele une as nossas informações toxicológicas de apoio à decisão médica, de transferência, de atendimento aos profissionais de saúde, com os dados do laboratório de toxicologia do CIT e da parte de identificação de animais peçonhentos e plantas tóxicas por transferência de imagem. Então, o sistema consegue agrupar todos esses itens, né? Então melhora muito a eficiência do plantão. O plantão de urgência do CIT funciona 24 horas por dia através do número 0800 721 3000. Uma resolução publicada pelo Ministério da Saúde pretende estimular o parto normal nos hospitais privados. A medida pretende reduzir o número de cesarianas, que no Brasil chega a 84% nestas instituições. O texto deve entrar em vigor em julho deste ano. Camila teve o primeiro filho de parto normal. A decisão já foi tomada durante o pré-natal no posto de saúde em Viamão. No Hospital de Clínicas, teve todo o acompanhamento durante as 12 horas de trabalho de parto. Eu tive muito apoio dos médicos junto comigo, né? Eles me ajudaram na questão do preparo para o parto normal, teve a questão do banho, logo que eu cheguei, para relaxar, para abrir, para poder dar dilatação, né? Que eu cheguei com 2 dedos. Depois eu fiquei com os movimentos, massagem, o tempo que meu marido ficou na sala de parto comigo, ele foi massageando, que ajudou a relaxar bastante. Né? Mas o parto normal não é regra. O Brasil, junto com o Chile e a Itália, está entre os países com o maior número de cesáreas, principalmente nos planos de saúde. Pelo SUS, as cesáreas representam 40% dos partos, contra 84% na saúde suplementar. Para inverter essa lógica, o Ministério da Saúde mudou as regras para os convênios. As exigências polêmicas passam a valer em 180 dias. As operadoras deverão informar por carta os riscos de uma cesárea sem necessidade e fornecer o cartão da gestante para o acompanhamento do pré-natal. Também deverão informar, caso a gestante solicite, o percentual de cesáreas por médico e por hospital. E, principalmente, exigir do médico o partograma, que é um acompanhamento gráfico do trabalho de parto, que poderá justificar tanto a cesárea quanto o próprio pagamento do serviço pelo plano de saúde. A vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul afirma que as entidades devem questionar a medida. Que o parto normal, a imensa maioria dos médicos é totalmente a favor. Agora, a forma de induzir ao parto normal de maneira autoritária, rompendo com a relação médico-paciente, desrespeitando a mulher, com isso a gente não pode concordar. As sociedades de ginecologia e obstetrícia estão discutindo, as entidades médicas como um todo também fazem esta discussão. Então, acho que a comunidade médica, junto com os seus pacientes, com as suas pacientes, certamente discutirão isso. Porque me parece fica bem claro que é uma invasão do Estado sobre os procedimentos médicos. É o modelo de atendimento com equipes completas e plantão 24 horas que garante a prevalência do parto normal nos hospitais públicos. No Clínicas, que é referência em alta complexidade, o número de cesáreas vem reduzindo. Passou de 35% em 2013 para 32% no ano passado. O parto é um evento fisiológico, né? O parto faz parte da nossa vida. O parto não é um procedimento cirúrgico, assim como qualquer outro evento fisiológico, né, da nossa vida. Por isso que a gente tem que considerar a fisiologia, quando funciona adequadamente, ela é sempre melhor do que qualquer tipo de intervenção cirúrgica. As intervenções cirúrgicas são feitas para corrigir alterações que a gente tem. Camila só espera agora levar o Pietro para casa. Poder passar assim, coisas boas para ele, poder cuidar dessa vidinha nova, né? Ensinar valores, ensinar como ser uma pessoa de bem, né? E poder curtir bastante meu filhotinho.
E um protesto reuniu hoje trabalhadores do Hospital Parque Belém, em Porto Alegre. Eles reclamam do não pagamento do 13º e do constante atraso dos salários. Os manifestantes entregaram uma carta aberta para quem passava pela Avenida Oscar Pereira. Os funcionários temem pelo fechamento do hospital, já que a crise financeira tem se agravado e vários servidores pediram demissão. Surpreso com as reivindicações dos trabalhadores, o secretário da Saúde de Porto Alegre disse que os repasses do poder público ao hospital estão em dia. Segundo Carlos Casartelli, somente em dezembro foram R$600 mil. Ele decidiu novamente suspender os atendimentos pelo SUS na instituição. Casartelli também determinou a remoção dos pacientes da UTI para outros hospitais. Eles estão nos pedindo, não só para não enviar pacientes, mas para retirar os pacientes que lá estão, porque eles dizem que o hospital não apresenta condições de segurança, de garantia de um atendimento qualificado, que está faltando medicamentos, que está faltando material para o atendimento. Então, nós não podemos acreditar que todos esses servidores não estão falando a verdade e continuar mandando pacientes. O Hospital Parque Belém informou que não há falta de insumos e nem equipe médica e que está preparado para atender a demanda do SUS, inclusive na UTI. Mas reconhece a crise financeira, já que a despesa média mensal é maior que o dobro da receita. A instituição fez uma oferta de pagamento do 13º dos funcionários em 3 parcelas. Áreas de instabilidade mantêm a nebulosidade e a chuva na maior parte do estado. As regiões Oeste, Campanha e Sul serão as mais atingidas, dificultando o trabalho da Defesa Civil, que busca auxiliar os desabrigados pela cheia do Rio Uruguai. Mais de 50 famílias foram acolhidas em abrigos ou casas de parentes. A expectativa é que o nível do rio estabilize ainda hoje em Uruguaiana. É hora de conferir a previsão do tempo. A sexta-feira será outro dia chuvoso no estado. A chuva pode vir acompanhada de raios na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima chegará aos 34 graus. Na Serra, as pancadas vão começar no período da tarde e se estenderão pela noite. Em Gramado, a mínima será de 20 graus. A fronteira oeste vai registrar períodos de nublado, com a chuva a qualquer hora. Em Uruguaiana, a máxima vai ser de 31 graus. Na região central, a chuva deve chegar até o final do dia. Em Santa Maria, a mínima será de 22 graus. No sul do estado, as pancadas podem ser acompanhadas por trovoadas. Em Pelotas, a máxima será de 31 graus. E hoje, uma reunião da Liga das Escolas de Samba de Porto Alegre com a coordenação de manifestações populares da Prefeitura resolveu um problema que se repetiu nas últimas edições do Carnaval: a renovação do plano de prevenção e proteção contra incêndio. Agora, as agremiações devem fazer os últimos ajustes nos barracões para que o alvará que vence dia 10 de fevereiro seja renovado. Conforme a Liga das Escolas de Samba, a vistoria dos bombeiros vai verificar o funcionamento e prazos de validade de extintores de incêndio, estado de conservação de mangueiras e portas de saída. E em outra reunião, representantes de escolas de samba e da Prefeitura analisaram o projeto do Centro Cultural do Samba, que deve ser construído próximo ao viaduto da Avenida Pinheiro Borda, na capital. A obra deveria estar pronta na Copa do Mundo. O objetivo da reunião foi comunicar às agremiações que o projeto para a construção do Centro Cultural do Samba vai ser apresentado ao Conselho do Plano Diretor da cidade. Ele faz parte do projeto do Complexo do Beira-Rio, faz parte do projeto de todo aquele entorno do Beira-Rio. Então, é um projeto pensado, trabalhado, que já vem lá desde 2008, 2009, que a partir daí ele foi crescendo, foi se preparando para que agora sim estivesse na fase final e pudesse ser aprovado na reunião do Conselho do Plano Diretor. Das 34 escolas de samba de Porto Alegre, 2 devem ser instaladas no Centro Cultural: a Imperadores do Samba e a Praiana. A Banda Saldanha, que tem o barracão na mesma área, também vai ficar no local. A UDESCA, União dos Destaques do Carnaval, garantiu uma das vagas. Buscar o seu espaço, né, naquele local onde as outras entidades também estão pleiteando, e uma forma de valorizar o Carnaval e principalmente os destaques do Carnaval de Porto Alegre. Se for aprovado pelo Conselho do Plano Diretor, a expectativa é de que o projeto seja licitado ainda este ano.
máximo interesse que em menor prazo possível a gente possa, vamos chamar assim, devolver o espaço para as escolas, porque elas ali estavam, elas tiveram que ser redefinidas seus espaços exatamente porque nós ocupamos uma parte daquelas áreas com a Edivaldo Pereira Paiva, com o alargamento da Padre Cacique. Então, hoje os grandes prejudicados são as escolas porque elas foram diminuídas os seus espaços. A proposta é exatamente voltar a terem o mesmo espaço que tiveram antes da interferência do próprio município no espaço deles. Antes de um favor, é um direito. E, além disto, né, é uma necessidade de convivência mútua que se tem, porque nós fazemos parte, sim, da sociedade porto-alegrense, o carnaval existe em Porto Alegre e nós temos que ter o nosso espaço reconhecido. O Jornal da TVE termina aqui. Novas informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE primeira edição ao 12h30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.